Vocês viram na abertura do culto que Deus enviou o anjo Gabriel. Anjo, a palavra anjo quer dizer mensageiro. Mensageiro de Deus para trazer que mensagem? A mensagem da gravidez de Maria, né? E que o fruto que conceberia no ventre dela seria do Espírito Santo, porque ela ficou perplexa, respondendo para Gabriel. Mas veja, como vai acontecer isso se eu não conheço homem algum? E ele falou, o que de ti é nascido será fruto do Espírito Santo. Descerá sobre ti o Espírito Santo, a sombra do Todo-Poderoso cercará, e o Espírito Santo de Deus vai gerar Jesus no teu útero. Ok? Bom, antes de mais nada, é preciso situar isso aí, à luz da Bíblia. Situar de forma topográfica. Por quê? Porque só houve 3 pessoas nesse mundo que nasceram de forma anormal. O que eu chamo de forma anormal? Nasceram não pela união do gameta masculino com o gameta feminino, né? Não pelo óvulo sendo sendo acoplado a ele o espermatozoide, não é? Só houve 3 pessoas. Primeira pessoa, Adão. Segunda, Eva. E terceira, Jesus Cristo. Todos os 3 nasceram de maneira anormal, ok? Não nasceram fruto do relacionamento sexual, da união do gameta masculino com o feminino. Adão e Eva, porque eles já foram feitos por Deus, eles foram criados por Deus de maneira crescida, né? Não tiveram infância. E Jesus Cristo teve infância, mas qual foi a anormalidade? Não nasceu fruto de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, mas nasceu de forma sobrenatural pelo poder do Espírito Santo. Talvez você diga assim, mas outros, não é? Como Isaac, como Sansão e outros, não nasceram de forma anormal? Não. Todos experimentaram milagres, né? Porém, não nasceram de forma anormal. O milagre aconteceu quando o Espírito de Deus, não é, curou o ventre de Sara para Isaac nascer. Mas ele nasceu da união do sêmen do Abraão com a esposa Sara. E assim sucessivamente. Samuel também, né, nasceu não de maneira anormal. Eles nasceram, todas as pessoas que nasceram fruto de um milagre, nasceram de modo normal. Foram concebidos de maneira normal. Ou seja, pela união da semente do homem com a semente da mulher. Até aí entenderam? Sem problema algum? Fácil, né? Como tomar suco de laranja. Então, o grande problema começa a acontecer a partir do nome dado por Gabriel a Jesus, ou seja, o nome Jesus, né? Vocês sabem que o nome Jesus, a ele foi dado todo o poder no céu e na terra, né? E debaixo da terra também, todo o poder é dado ao nome Jesus. Vamos falar muito disso hoje. E para nosso benefício, para a nossa bênção, é necessário que nós
aprofundemos cada vez mais estudar esse nome. Porque na medida em que nós aprendemos a dominar o uso, a utilização desse nome, mais seremos abençoados, porque ele é uma fonte eterna de bênçãos. Ok? Entenderam? Sem problema algum? Então, o nome Jesus, ele funciona primeiramente como uma chave para nós. Uma chave. Uma chave que abre uma porta de vitória, uma porta de bênção, uma porta de descanso, uma porta de paz. Seja lá qual for a bênção que você queira, a chave de abertura daquela porta que vai te abençoar, a chave é o nome de Jesus Cristo. Então, é preciso saber usar a chave, né? Por quê? Porque normalmente uma chave, e o nome Jesus não é uma chave normal, é uma chave completamente especial. Mas, se fosse uma chave normal geralmente abre uma porta ou outra, mas não abre todas as portas. É nesse aspecto que começa a anormalidade na chave do nome de Jesus. O nome de Jesus é como nós diríamos, numa linguagem mais hoteleira, né? Por quê? Porque nos hotéis, cada servidora do hotel trabalha com uma chave, mas o gerente do hotel tem uma chave especial que abre todas as portas do hotel. Então, Jesus, nessa comparação, ele seria uma chave mestra colocada por Deus em nossas mãos. Seria uma chave apta, toda poderosa, apta ao nosso dispor, para que nós a utilizemos a nosso benefício ou a benefício de outra qualquer pessoa que queiramos usar, em que nós vamos servir de instrumentos para abrirmos portas de vitórias, portas de bênçãos na vida dessas pessoas e na nossa vida também. Uma chave mestra, ela precisa, pela característica dela de abrir todas as portas, ela precisa de alguém que manuseie essa chave com técnica, com conhecimento, com discernimento, entendimento, não é? Uma chave mestra não pode ser colocada de qualquer maneira e simplesmente virar. Ela possui uma técnica para ser usada. E essa habilidade, ela é exigida por Deus a nosso respeito. Nós precisamos ter habilidade para poder usarmos o nome de Jesus. Não podemos usar o nome de Jesus de forma trôpega, atropelada, fazendo com o nome de Jesus o que dá na nossa cabeça. Ok? Por isso, é muito importante estudar a palavra de Deus, especialmente para que você saiba manusear essa chave. Uma chave, ela abre um carro, ela abre uma casa, ela abre a porta de uma fábrica, ela abre a porta de um palácio, de um presidente, de um rei, rainha. Uma chave tem muitas utilizações, mas em todas elas há uma ciência, há um conhecimento, é preciso sabedoria, ok? É preciso inteligência, ok? Por exemplo,
você precisa de inteligência para conhecer que o tomate é uma fruta. Mínimo de inteligência vai te permitir conhecer o tomate entre muitas frutas. Mas não basta a inteligência para você discernir o tomate, não é? Por exemplo, para você, o tomate não é uma fruta que aceita ser colocada numa salada de frutas. Você está entendendo? É aí que entra a sabedoria. Até certo ponto, você precisa de inteligência para entender a natureza daquela fruta. Mas dali para frente, você vai precisar de sabedoria para adequar aquela fruta a uma situação concreta. Com o nome de Jesus acontece a mesma coisa, guardadas as proporções. Por quê? O nome de Jesus exige de nós inteligência e exige de nós, que é conhecimento, e exige de nós sabedoria. Ok? E esse é o alvo dessa aula. Transmitir para vocês inteligência e sabedoria. Para poder, através da inteligência, aprofundar o conhecimento sobre o nome de Jesus. Aquilo que ele é capaz de te beneficiar. E com a sabedoria, você saber realizar isso de forma concreta. Porque não adianta o nome de Jesus, não é? Não adianta você usar a inteligência, conhecendo o potencial desse nome a teu benefício, se na hora de você utilizar, você vai utilizar de uma maneira que Deus não se agrada, ou que não tem amparo na palavra de Deus. Isso é um problema seríssimo quando se lida com o nome de Jesus na Bíblia. Seríssimo. Por exemplo, eu passei a tarde conversando com a Vera sobre alguns aspectos do nome de Jesus, e um deles que até hoje causa perplexidade na minha vida. Qual é? Só devemos orar ao Pai em nome de Jesus, ou podemos falar diretamente com Jesus? Você tem opinião para todo gosto. E cada autor de uma opinião se acha o certo. Cada autor que você ouvir vai se considerar aquele portador da única verdade. São pessoas apaixonadas pelo seu grau de conhecimento, seu grau de entendimento, não é? O grande problema da paixão é que normalmente ela é mórbida, doentia, não é? Ela nos desvia do alvo. Se nós formos muito apaixonados por alguma coisa, a paixão cega o entendimento, a paixão cega a inteligência, e por paixão a gente não aceita outra opinião. Por estarmos tão acostumados e apaixonados por aquela ideia que aprendemos no início, nos agarramos a ela e vamos agarrados com ela para a eternidade. Isso é um problema sério. Ou seja, é bom que nós estejamos sempre abertos a mudarmos de opinião. Ok? Mantenham-se com o coração flexíveis. Isso é muito importante. Por exemplo, quando nós falamos do nome de Deus, nós indagamos assim: poxa, Jesus tem um nome, mas qual é o nome do Pai? Pronto, começamos a ficar perplexos. Qual é o nome do Espírito Santo? Isso não é um nome, Espírito Santo. Qual é o nome dele? Por que que Deus só nos revelou na Bíblia o nome de seu Filho? Por que que dentro da Trindade só a segunda pessoa é conhecida pelo nome?
Bom, em primeiro lugar, vai aqui uma observação de um ancião de dias, de anos. É sempre bom você questionar se primeiro está certa a tua pergunta. Por que razão? Porque Deus manifestou-se e se deu a conhecer no Velho Testamento por muitos nomes. Tem até uma canção que é bom vocês conhecerem ela e praticarem, porque ajuda a decorar todos os nomes, né? Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Tsequenu Yahvé. Tsequenu, minha justiça, tá vendo? Então, Jeová Rafa, na cura, né? E assim por diante. Então, essa música ela fala de muitos nomes de Deus no Velho Testamento, em que Deus se fez conhecer mais propriamente, não pelos nomes, mas pelos atributos constantes dos nomes. Você vê que quando Moisés pergunta para Deus, mas Senhor, diz uma coisa, o teu povo vai me indagar, qual é o teu nome, o que é que eu vou dizer para eles? Deus disse, diga que o Eu Sou te enviou. Ou seja, qual é o nome? Eu sou é o nome. Eu sou é o nome. Não é? Tudo isso tem um motivo que vocês vão aprender hoje, ou vão ouvir de novo hoje. O fato é que todos esses nomes, né? Jeová Rafa, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Elohim, Jeová Tsenuque, Jeová Tsebaô, Jeová Rui, e nossa, a lista é inumerável. Todos estão na Bíblia. E Deus se deu a conhecer no Velho Testamento por todos esses nomes. Mas veja, ele se deu a conhecer por atributos, não por nomes. Roi é o Senhor é meu pastor. Rafá é Deus que cura, Deus que sara. Tsenuque é Deus minha justiça, Ele é a justiça. Jeová Nissi, Ele é a minha bandeira. E assim por diante, né? Bandeira fala de vitória, Ele é a minha vitória. Então, Ele se fez conhecer por características próprias dele, Deus. Qualidades próprias dele, Deus. Que são chamados de atributos. O que é um atributo? É uma qualidade. O que é um atributo, além de uma qualidade? É uma característica. O que é um atributo, além de uma característica e uma qualidade? É um aspecto do caráter de Deus. Estão entendendo? Deus nunca se fez conhecer propriamente por um nome. Fala-se a respeito do tetragrama sagrado. E os judeus praticamente prestavam culto àquele nome, que seria o nome de Deus. Mas qual é o significado do tetragrama sagrado? Qual é o sentido dele? Ele verdadeiramente é um nome que está acima de todo nome? Não. Por que não? Porque a Bíblia diz que não. Aonde a Bíblia diz que não? Em Filipenses capítulo 2. Lá diz que Jesus, ele humilhou-se a si mesmo, de tal maneira que Deus deu-lhe um nome, que está acima de todo nome, no céu e na terra. Então, tetragrama sagrado, no máximo, pode ser que tenha sido uma fórmula oculta de pronunciar o nome Jesus. Dá para entender?
uma fórmula oculta de pronunciar Jesus. Porque se não é uma fórmula oculta, se ele é um nome propriamente, então Deus abriu mão daquele nome. Porque ele disse que aprove a ele dar a Jesus um nome acima de todo nome no céu. Ele está incluído. O Espírito Santo está incluído. Você está entendendo? Esse é o primeiro ponto que você precisa abraçar. Porque isso tem a ver com a tua fé. Na medida em que você compreender que não existe no céu um nome, nem na terra, nem debaixo da terra, um nome que tenha poder como esse nome, que seja excelso como esse nome, isso vai facilitar muito o teu entendimento, o teu discernimento, para elevar a tua fé e durante a tua oração, tu usar o nome de Jesus com fé. Porque na medida que você abraça a ideia deste nome, de que ele é o nome mais poderoso do universo, nele está todo o poder. Mateus 28, 18, todo o poder me foi dado no céu e na terra. Está na mão dele. Hoje quem reina no universo não é o Pai, sabia disso? Ou vai se assustar com isso? Não é o Pai. A Bíblia diz em Coríntios, daqui a pouco eu vou te mostrar, que quem está reinando é o Filho. Porque a Bíblia diz que o Filho está reinando no lugar do Pai até que ele consiga colocar, está na Bíblia, até que ele consiga colocar todos os inimigos do Pai e dele como tapete para o Pai passar. Aí a Bíblia diz que depois dele conseguir isso, transformar os inimigos de Deus em escabelo de seus pés, aí Jesus vai pegar o trono e falar: Pai, pode continuar. Para a glória do Pai. Você está entendendo? Então, associa, o nome de Jesus é tão poderoso a ponto de não existir um outro nome que parelha com o dele, que ameace ele estar em primeiro lugar em poder no universo. Não existe um outro. Aleluia. O que Deus Pai fez? Olha aqui. Deus, ele pegou todos aqueles nomes que estavam seguidos de atributos, né? Jeová Rafá, Nissi, Tsenuquê, Tsebaô. Lembra de Davi? Davi, quando ele falou com Golias, falou: eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos era um nome específico de Deus. Senhor dos Exércitos, Jeová de Sebaô. Todos aqueles nomes de Deus, Elohim, Elion, El Shaddai, Adonai, tudo que é nome, tudo. Eu vou falar uma palavra que eu não sei se você vai entender, mas eu acho que a maioria vai. Deus encapsulou dentro do nome Jesus. Imagina uma cápsula. Imaginou uma cápsula de um remédio? Você abre a cápsula, o que tem dentro? O remédio, uma substância química. Tira a substância. Deus pegou aquela cápsula, que é o nome de Jesus, e encapsulou dentro da cápsula todos os nomes que a Bíblia refere-se ao próprio Deus. Todos os nomes de Deus estão hoje encapsulados dentro de Jesus. O que significa isso na prática? Lá no tempo do Velho Testamento,
para invocar o Deus da cura, o Deus que sara, para invocar, tinha que invocar Jeová Rafá. Tinha que fazer de forma específica. Por isso é que Davi, ao invocar Deus, ele chama Deus pelo nome cujo atributo iria prevalecer contra o inimigo dele. Na luta contra Golias, ele invoca o Senhor dos Exércitos, Jeová de Sebaô. Não havia como você invocar Deus por um nome que não identificasse o nome a um atributo de Deus, porque todo nome estava preso a um atributo, porque Deus estava mais interessado em revelar conhecimento sobre ele do que propriamente anunciar o nome dele. Está entendendo? Aleluia. Então o que Deus fez? Quando Paulo recebe a profecia do Espírito Santo, dizendo sobre o nome de Jesus, que Deus o exaltou soberanamente, e Deus Pai deu-lhe, quem deu-lhe? O Pai. Deu-lhe um nome. Tanto que foi o Pai que veio um anjo mensageiro para falar com Maria. O nome é trazido pelo anjo, mas quem dá o nome? Deus. Quem? Pai. Ele revela para Paulo que Deus exaltou Jesus soberanamente com aquele nome, dando-lhe um nome que está acima de todo nome, para que todos os joelhos daqueles que estão no céu, todos os joelhos daqueles que estão no céu, inclui Deus? Não. Inclui o Espírito Santo? Não. Vou te explicar já por quê. Mas inclui querubim, serafim, inclui todo mundo. Dá para entender? Todos os joelhos que estão no céu, ou na terra, ou debaixo da terra, devem se dobrar para ele. Por que não inclui o Espírito Santo e não inclui o próprio Pai? Por uma simples razão. Prepara o teu coração. O nome Jesus, à luz da palavra de Deus, ele é o nome da Trindade. Nós costumamos e aprendemos que esse nome, ele se aplica exclusivamente à segunda pessoa da Trindade, mas esse discernimento é parcial. Não se aplica à segunda pessoa da Trindade somente. Aplica-se à família da Trindade. A Bíblia diz que é um nome de família. Uau! Entenda em nome de Jesus Cristo. Por que é um nome de família? Se você clama a Jesus, o Pai te responde, o Espírito vai te responder, ou o próprio Jesus vai te responder, porque é o nome da Trindade, é o nome de família. Por que é da Trindade e é de família, como a Bíblia diz? Pelo seguinte, porque não há um outro maior no céu. Ora, se não há três deuses, há um só Deus, o nome se aplica às três pessoas da Trindade. Entenda. Como assim, pastor? Se você clamar por Jesus, as três pessoas respondem a você. As três pessoas vão responder ao nome de família. Qual é o meu nome de família? Freitas. Qual é o teu nome de família? Responde para você mesmo. Você sabe qual é o teu nome de família. Então, o Pai responde a você quando tu clama por Jesus. O Espírito Santo responde a você quando tu clama por Jesus. Aleluia. E por que também é de família? Porque não existe ninguém na Trindade que tenha um nome maior do que esse. Oi! Abre a tua mente em nome de Jesus.
Não fica inseguro usando o nome de Jesus. Não existe na Trindade, entre os três, não existem dois que têm um nome mais elevado, não existe um que tem um nome mais elevado. Por quê? Porque aprouve as três pessoas exaltarem a Cristo de tal modo que o nome fosse soberano sobre todo nome. Aí elas estão incluídas. Elas estão incluídas. Você não vai encontrar um outro nome. Não existe um outro nome. Ou se existir, vamos saber na glória. Porque a luz do que está revelado não tem. Espírito Santo não revelou, Pai não revelou. E por quê? Porque fez parte da exaltação de Jesus. Fez parte da glorificação de Jesus. Isso é tão sério. Abre a Bíblia comigo. Isso é tão sério. Abra em Mateus, último capítulo. Capítulo 28. Aleluia. Observem. Versículo 18, do último capítulo. Diz que Jesus chegou-se a eles e falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Uau! Todo o poder é dado a ele. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Eu te pergunto, com base, como é que nós batizamos aqui na igreja? Nós batizamos exatamente como diz aí, não é? Eu ou qualquer pastor que for fazer o batismo, vai dizer o quê? Mediante a tua pública confissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Poderia eu ou qualquer um deles pegar a pessoa e fazer assim: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não só tu ia tentar matar a pessoa afogada, como biblicamente estaria isso completamente louco. Por quê? Por causa do em nome. Observa o português. Deus não está dizendo nos nomes. Eu quando falo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu estou falando em um nome. Em um nome. Eu não estou falando em três nomes. Porque para eu dizer, dentro do português correto, sobre três nomes, eu tenho que me referir batizando-os nos nomes do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu estaria me referindo a três nomes. Correto ou não, português? Se não botar o português correto, dá zebra. Então em nome, significa em um nome. Um nome. E este nome vai servir para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. É isso que a Bíblia está dizendo. Abrem Atos dos Apóstolos. Isso é tão verdadeiro que lá em Atos dos Apóstolos, aleluia, capítulo 2, versículos 37 e 38.
Os apóstolos nunca batizaram ninguém como nós batizamos na igreja. Como é que eles batizavam? Simples. Eles compareceram a essa aula do seminário dado por Jesus. Capítulo 2, versículos 37 e 38. Diz a palavra de Deus assim: ouvindo eles isto, compungiram-se-lhe em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Pergunta. E respondeu Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Sejam batizados em um nome. Em um nome. Quando se fala aqui, se usa o texto de Mateus, capítulo 28. O grande problema é a pessoa não está entendendo que não é no nome que o pai tem, num outro nome que o filho tem, e num outro nome que o Espírito tem. Não, não é. Batizando-os em um nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, significa em um nome que se aplica aos três. Por isso a Bíblia chama o Espírito Santo de Espírito de Cristo. E não tem problema nenhum. Por isso Jesus Cristo diz assim: o Pai que está em mim é que faz as obras que eu faço. Mas que pai que estava nele? O pai estava no céu. Era o Espírito Santo, que é o Espírito do Pai. Dá para entender? Entenda. Se você absorver isso, a tua paixão pelo nome de Jesus, o teu respeito pelo nome de Jesus, a tua compreensão da magnitude do poder que está no nome de Jesus, multiplica. Porque o que mais enfraquece dentro de uma igreja, a crença no poder do nome de Jesus, é que nas religiões do mundo, elas se acham ricas. Por quê? Porque adoram a muitas coisas. Quando elas olham para nós, caramba, coitado, só tem o nome de Jesus. Só tem um. Dá para entender? A mente humana, ela é levada ao natural. O ter muitas coisas, ter muitas opções, para a mente natural, significa fartura. Eles não têm fartura alguma. Por quê? Porque o nosso Cristo, ele foi exaltado acima de todo poder, todo nome que se nomeia. Ele está reinando acima de principados, potestades, acima de todo nome, todo poder que se nomeia, ele está reinando acima. Uau! Essa é a doutrina da autossuficiência de Cristo. Cristo é extremamente suficiente para o seu povo. Aleluia. Então os apóstolos, o batismo que eles praticavam, eles não usavam aquele ensinamento de Jesus, porque eles aprenderam naquele ensinamento que o nome que estava se referindo ali era o próprio nome dele. Eles compreenderam.
No momento que você compreende, tu não vai mais usar, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou pode até usar, porque você não está proibido de fazê-lo. Mas agora você vai fazê-lo como se eu tiver que fazer também. Eu vou fazer com outro nível, outro grau de conhecimento do significado de que eu estou falando. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e batizar em nome de Jesus Cristo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não mudou nada. Você não encontra no Novo Testamento nunca mais aquela fórmula de batismo. Nem com João apóstolo, nem com Pedro, nem com Paulo, nem com ninguém. Aquela fórmula foi usada por Jesus para dar entendimento a eles da grandiosidade do nome Jesus. Na verdade, Paulo já tinha tido essa noção, porque ele é quem escreveu a igreja de Filipos. E quando ele escreveu, ele disse o quê? E Jesus não usurpou ser igual a Deus. Antes, humilhou-se, esvaziou-se de si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E Deus o exaltou, o Pai. Veja, não está falando um nome. E Deus, o Pai, o exaltou soberanamente. E deu-lhe um nome que está acima de todo nome. Para que todos, no céu, na terra e debaixo da terra, no inferno, Satanás, demônio, tudo, dobre os joelhos diante dele. Versículo 11 agora. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Lembram quando pediram a, Deus, a Jesus, ensina-nos a orar? E ele ensinou. Ele chamou Deus por um nome? Não. Quando você orar, você diga, Pai Nosso. Ele não chamou pelo nome. Aleluia. Aleluia. Entenda em nome de Jesus. Compreenda, abra a tua Bíblia em... Deixa eu voltar aqui no meu controle. Você abra em... Efésios 3,15. Efésios 3,15. Oração de Paulo pelos Éfesos, ou Efésios. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, toda a família nos céus e na terra toma um nome. Que nome? É Jesus. É Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, pelo Espírito Santo, pelo Espírito do Pai, pelo Espírito de Cristo, no teu interior, no teu espírito. Aleluia. Toda a família nos céus e na terra toma o nome. Todos os crentes tomam o nome de Cristo, tomam o nome de Jesus. São discípulos de Jesus de Nazaré. Toda a família celestial toma esse nome. Está tudo debaixo desse nome. Raciocina agora.
Tenha esse discernimento. Todos os querubins, todos os anjos, arcanjos, serafins, tudo debaixo desse nome. Aprove ao Pai se colocar debaixo do nome. Quando? Meu filho, toma o cetro. Você agora vai governar o universo no meu lugar. Pai, me dá. Porque eu vou colocar teus inimigos debaixo dos teus pés. Isso não aconteceu ainda. O Pai passou a autoridade para ele. A Bíblia diz que isso vai ser recolocado nos últimos tempos. Depois do lago de fogo e enxofre, depois que tiver acabado o juízo, Jesus vai restabelecer o trono para o Pai. E a Bíblia diz, para a glória do Pai. Mas por enquanto, o cetro está sobre o reinado de Jesus. É Ele que recebeu a incumbência de quem? Do Pai e do Espírito de Deus. Os dois deram a incumbência para Ele reinar. Uau! Até que Ele ponha tudo debaixo dos pés dele. Vamos abrir a Bíblia? Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Meu óculos está na hora de trocar. Glória a Deus. Se não me engano, eu vou... Abram em Apocalipse, capítulo 20. Vinte e dois, 20. Então é o 20:22. Puxa, eu não estou errado. Também não é. Ô professor organizado. É o cúmulo da organização. Glória a Deus. Eu anotei errado. 1 Coríntios 15:25. Eu acho que agora eu acertei. 1 Coríntios 15:25. Diz assim. Agora acertou. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado será a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Aleluia. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Uau! Então, hoje Jesus está reinando. Ok? Haverá um tempo em que
ele vai sujeitar tudo de volta ao Pai, para que ele também esteja sujeito ao Pai. Entenderam? Mas por enquanto, até que ele vença a morte, até que ele destrua, vencer ele venceu, porque ele ressuscitou, mas ele não destruiu a morte. Haverá uma data em Apocalipse capítulo 20, se não falha a memória, que ele vai destruir a morte. Ele vai jogar Satanás, anticristo, besta, falso profeta, todos aqueles seres humanos que deixaram marcar pela besta, vão tudo para o lago de fogo e enxofre. Ele destrói a morte e ele agora se sujeita ao Pai novamente. Ou seja, o cetro do reino universal volta para o centro do trono, para a mão do Pai. Por enquanto está na cadeira do lado direito. Vocês estão entendendo? Digam amém. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Então os apóstolos nunca batizaram naqueles 3 nomes, até porque não existem 3 nomes. Ok? Se existissem, estaria escrito sejam batizados nos nomes do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então não existem 3 nomes. É um nome de família, Jesus. Veja, Jesus é um nome de família. Jesus é um nome que encapsula todos os nomes de Deus do Velho Testamento. Tudo. Eu sou, Elohim, El Shaddai, vai embora. Tudo que tiver no Velho Testamento está tudo dentro do nome de Jesus. Aprove a Deus dar-lhe um nome que está acima de todo nome. Então, qual é o entendimento que você tem? Hoje não há mais necessidade de pronunciar Jeová Rafá para falar com o Pai acerca de uma cura. Por quê? Porque quando você fala em nome de Jesus, pronto, acabou. Acabou. Você está falando em nome daquele que encapsulou Jeová Rafá, encapsulou Jeová Nissi, Deus é minha bandeira, El Shaddai, e qualquer outro nome, Elohim, Sebaô, Senuque, qualquer outro nome, todos estão encapsulados dentro do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Digam amém. Amém. Louvado seja o nome. Abram em Colossenses 2, 9, 10. Colossenses, capítulo 2. Versículos 9 e 10. Porque nele, quem é esse nele? Cristo, ok? Leia um versículo de cima. Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Uau! Corporalmente, em Cristo, habita a plenitude, ou seja, o corpo de Cristo é a habitação da plenitude da divindade. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é tão importante que os versículos anteriores diz assim, versículo 6: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele,
confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças, tendo cuidado para ninguém vos fazer presa sua, por meio de filosofias e vãs sustilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. É aquela historinha, né? E minha irmã, eu estou achando que você está amaldiçoada, né? Você está um tempão sem conseguir um marido. Ô, meu irmão, está um tempão sem conseguir uma esposa. Isso é rudimento do mundo. Isso é rudimento dos raciocínios do mundo. Jesus está dizendo, não seja presa dessas pessoas. Se afaste dos rudimentos do mundo. Contempla a magnitude do poder dele, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da Trindade, da divindade. Você está entendendo? Nele habita corporalmente a plenitude da divindade. É por isso que você... Vamos lá. Observa em Colossenses 3,17, diz assim: tudo que você for falar, for fazer, faça todas as coisas em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Tudo em nome de Jesus. Carimbe com o nome de Jesus toda atitude tua, toda palavra que sair da tua boca, toda atitude, todo ato, todo contato, carimbe com o nome de Jesus Cristo. Assina embaixo com o nome de Jesus Cristo. Eu vou fazer em nome de Jesus Cristo. Porque você está invocando o poder que há nesse nome. Por quê? Porque nele habita corporalmente a plenitude da divindade. O que é a plenitude? É a Trindade. É a Trindade. É por isso que o apóstolo Paulo chamava o Espírito Santo de Espírito de Jesus Cristo. É por isso que o apóstolo João chamava o Espírito Santo de Espírito de Cristo. Porque estava exaltando Jesus Cristo. Você sabia que o maior prazer do Espírito de Deus é glorificar a Cristo? A maior alegria do Espírito Santo é glorificar a Cristo. O Espírito Santo não faz nada que não seja para a glória de Cristo. A atuação dele junto a você sempre é buscar te levar a ter uma vida que glorifique a Cristo. Porque ele se alegra em alegrar a Cristo. Ele se alegra em glorificar a Cristo. Você está entendendo? O Espírito de Deus não compete com a segunda pessoa da Trindade. O Pai não compete com a segunda pessoa da Trindade, nem com a terceira. Eles são um único Deus. Um único Deus. Cuidado com esses abotoados que dizem, mas se Jesus é Deus, então nós servimos a 3 deuses. Não, cabeção. São 3 pessoas unissubsistentes no mesmo Deus. Não são 3 deuses, cabeção. Entenda. São 3 pessoas. Mas é tudo Deus. Jesus é Deus? Claro que é Deus. Apocalipse 1:8 diz o quê? Quem é que lembra? Aquele que veio, havia de vir e voltará. O Todo-Poderoso. Ué, se chama de o Todo-Poderoso. Aquele que veio. Aquele que havia de vir
e voltará. O único que eu conheço no universo que veio, que voltará, é Cristo. E se chama Ele de Todo-Poderoso. Como é que diz que Jesus não é Deus? Bando de cabeção, dizendo que Jesus é um Deus com D minúsculo. É um Deus com Deus minúsculo. Que Deus minúsculo, rapaz? Se a palavra de Deus está dizendo que aquele que veio, aquele que havia de vir, aquele que voltará, o Todo-Poderoso é Ele. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Olha aqui, Ele é Deus forte, o Messias é Deus forte. Quem é o Messias? Ele. Por quê? Porque Jesus quer dizer Messias também. Jesus quer dizer a salvação, quer dizer o Deus que salva. Ele é o Messias, Ele é o ungido. Eu sou ungido, tu é ungido. Ele não é ungido, Ele é o ungido. Eu estou vivo, eu tenho vida, Ele é a vida. Eu traço o meu caminho, Deus traça o meu caminho, Ele é o caminho. Entende? O artigo definido, o, singulariza Ele. Ele não é ungido, Ele é o ungido. Ele é o Messias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Estou lutando contra o relógio. Aleluia. Todos encontraram? Versículos 21 a 23. Diz assim a palavra de Deus. Vamos ler a partir do 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Aleluia. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés. Então o Pai não está reinando por vontade própria. Ele abriu a vaga e falou: não, é você que vai reinar agora. Tu morreu por causa da humanidade. Põe essa cambada de inimigo debaixo dos teus pés. Estrado, tapete para os teus pés passarem. Enquanto tu não prevalecer, reina. Uau! Sujeita todas as coisas debaixo de teus pés. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. O cabeça dessa igreja é Cristo, não é o pastor aqui da igreja. Por quê? Porque lá no Velho Testamento, Deus tinha um nome chamado Jeová Roi. O Senhor é meu pastor. Jesus não encapsulou. Sim ou não? Não encapsulou todos os nomes. Então o Senhor é meu pastor agora. Está encapsulado no nome de Jesus. Ele é o pastor da igreja. Porque Deus o constituiu como cabeça da igreja. Ele é o sumo sacerdote do seu povo. Ele é o sumo sacerdote da igreja. Por isso você pode invocá-lo.
Aleluia. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eita, que coisa gloriosa essa oração, né? Misericórdia. Paulo orava muito, né? Isso é uma oração, irmãos. Isso é uma oração, o bicho orava muito. Que intimidade maravilhosa com Deus. Aleluia. Vamos complicar? Ou não? Aleluia. Abra primeiro em Hebreus 4. Hebreus 4, 14 ao 16. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Hebreus 4, 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E eu pulei. Vamos começar do 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, todos nós temos um grande sumo sacerdote. Quem é? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém um que nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aleluia. Aleluia. Qual é a opinião de vocês? Vamos complicar essa guerra, está muito facinho. Olha aqui. Nós só podemos orar ao Pai em nome de Jesus, ou podemos orar diretamente a Jesus? Obrigado. A igreja está aí, eu já vou embora. Qual é a tua opinião? Quase deu briga entre eu e Vera hoje à tarde. Não deu porque ela é uma esposa maravilhosa, né? Aleluia. Bom, Jesus nos ensinou a oração. Quando perguntaram a ele, né? Senhor, não sabemos orar, nos ensina. Aí Jesus fez aquela oração lá chamada Pai Nosso e fez aquilo ali, é um modelo de oração. Aquilo não é para ninguém ficar de joelho. Pai nosso, está no céu, santificado seja o teu nome, seja nós, feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso cada dia nos dai hoje. Ok? Aquilo não é oração, aquilo é um modelo de oração. É para você seguir aqueles passos ali, ok? Sem problema nenhum. Tá? Quando Jesus ensinou, ele já havia sido glorificado? Não. Complicou. Quando Jesus ensinou, o Pai já havia transferido o governo do universo para a cadeira do lado direito? Também não. Bom, temos um problema aí. Vamos começar com o beabá, com feijão com arroz. Tá bom? Vamos lá? João, capítulo 16. Bem docinho, cheio de mel. João, capítulo 16. Aleluia. Você escuta um monte de pastores falar assim, né? A única oração que Deus ouve é a oração feita ao Pai. Não, Deus ouve também. O pessoal fica desesperado. Vamos lá. Oração. Palavra de oração. Capítulo 16 de João. Todos encontraram? Versículo 23.
Naquele dia, nada me perguntareis. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo-á de dar. Ok? Isso aí é tranquilo, ninguém discorda, tá? Não tem controvérsia. A oração normal é a oração feita ao Pai, tá? Nada de ficar com aquela linguagem de juiz de direito que, sabe, quer falar para ninguém entender. Ou então economista. Já viu o economista falando? Ele acaba de falar meia hora, tu não entendeu nada. Mas ele já faz de propósito, porque na mente dele ele está demonstrando conhecimento. Palavras rebuscadas não mostram conhecimento, mas na cabeça de alguns é demonstração de conhecimento, demonstração de cultura, e vai assim por diante. Na verdade, a demonstração é de orgulho, soberba, etc. Então, entenda, a parte mais simples é essa parte, tá? O normal. Todos, quando se referirem em oração a Deus, falem com o Pai, né? Usem a terminologia Pai. Pai. Não mudem. Não mudem. Tá? Eu sou pai. Eu detesto se um filho meu me trata de outra maneira que não seja pai. Detesto. Ah, tem pai que não detesta, é problema dele. Eu detesto. E deixo isso muito claro. Entendeu? Porque o filho que se preza, ele tinha que entender Deus. Deus diz, honra teu pai e tua mãe. A honra começa na língua. Depois passa para as atitudes. Também passa para as atitudes. Mas começa na boca. Tá? Isso é tão importante para Deus que é o primeiro mandamento com promessa. Quer reduzir o tempo de vida na terra? Desonra teu pai. Ao desonrar teu pai, ao desonrar tua mãe, você está encurtando o teu tempo na terra. Você vai morrer fora do tempo. Porque é a palavra de Deus. Deus diz que aquele que honra pai e mãe, ele terá os seus dias prolongados na terra, aumentados na terra. A contrário senso, aqueles que desonram vão pagar o preço. Vão pagar o preço. Então pense 1001 vezes antes de desonrar pai e mãe, tá? E como pai, a Bíblia diz assim, João, se tu é mau, tu sabe dar boas dádivas aos teus filhos, quanto mais Deus que é bom. Ora, se eu sendo mau, disse Jesus, eu me aqueço o coração, me agrado de meus filhos me chamarem pai, e acho que não tem nenhum pronome de tratamento mais lindo que esse, a não ser mãe. Nenhum. E eu creio que o próprio Jesus pensa a mesma coisa. Por quê? Porque os discípulos, quando eram crianças, não em idade, mas em mentalidade, eles pediram para Jesus ensiná-los a orar. E Jesus disse que eles deviam começar como Pai. Fala com Pai. Trata Deus como Pai. Então, para com essa baboseira nojenta, podre. Senhor meu. Aí começa a elogiar Deus. Para com isso. Sabe? Começa a falar que está parecendo que está falando com o Trump, com medo do Trump lá. Entendeu? Você está falando com o teu Criador, com o teu verdadeiro Pai. Foi quem fez o teu espírito. Porque o teu pai terreno e tua mãe fizeram o corpo. O espírito não, porque carne produz carne. Agora, espírito produz espírito. Então foi Deus quem te criou. Criou o teu espírito.
A carne, aquilo que teu pai fez e tua mãe, vai para o cemitério. Vai para o velório, depois cemitério, a formiga come, barata come, todo mundo come e acabou. Ficou ali. O teu espírito, que é você, na essência, vai para Deus. Volta para quem o deu. Entendeu a palavra de Deus? Então, trate a Deus nas orações como Pai. Pai. Evite substituir esse tratamento por outro tratamento que não seja tão digno. Por quê? Porque às vezes, no afã de você querer elogiar Deus, tu está entristecendo Deus. O tratamento que Deus quer ouvir de você é: Pai. Senhor Deus, Criador do universo, Deus de todas as coisas, Deus das nações. Para com isso, rapaz. Vai ser crente. É teu pai. Já pensou, meu filho me chama Deus, meu ajudador, provedor, me empresta grana de vez em quando. Você está entendendo? Para com esse negócio. É pai, paizinho. Jesus chamava Deus de paizinho. Abba, pai. Abba em hebraico é pai. Quando ele bota Abba mais pai, é papai. É papai. Meu Deus, meu filho até hoje não chamou de papai. Acho que quando era criança chamava. Por isso que é gostoso pegar a criança, o filho nasceu, bota no colo, né? Fala mamãe, papai. Oh, que glória, né? Não tem coisa mais realizante, né? Papai. Aleluia. Entenda em nome de Jesus. Tudo começa, a proximidade começa aí, né? Você abre o coração da pessoa que está te ouvindo, que no caso é Deus, através do tratamento. As portas escancaram, as portas abrem. Isso mostra a intimidade com Deus. Não procura tratar Deus de uma forma que você se afaste de Deus, que crie um espaço entre você e Deus. Não use de solenidade de tratamento. Não usa. Não usa. E outra coisa, hein? Um hábito que os cristãos têm, que é um hábito que não tem Deus nisso. É orar, acaba de orar, fica, eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para com esse negócio. Para com isso. Você está dizendo que Deus tem 3 nomes. Que o Pai tem um nome, que o Espírito Santo tem um nome, ou então está chamando Deus de um nome, que isso, Deus não é nome, o Espírito Santo de nome, o Espírito Santo não é nome, e não chama nem Jesus de nome, que é um nome que tem todo o poder, tu chama ele de filho. Uau, que poder tem de você chamar em nome do filho? Poder nenhum, de nada. De nada. O poder está no nome de Jesus. Isso é muito sério. São coisas, são pérolas de erros que a gente comete depois de 15 anos de igreja cumprimentando. Ou abre a oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou pior, fecha em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que negócio é esse? Aonde é que está como modelo de oração? Fala com teu Pai. Chama ele de Pai. Tá? Agora você vai orar em nome de Jesus. Jesus disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele fará. Ele fará. Porque o Pai quer glorificar o Filho. Diz a palavra: na verdade vos digo. Olha aqui, lembra disso que eu já falei algumas vezes aqui. Quando Jesus fala na verdade, ele está querendo dizer para tudo. Porque o que eu vou dizer é capital.
O que eu vou dizer é vital, é mortal. Para tudo. Na verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes a meu Pai, em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Veja, você está falando com o Pai. O teu Pai. Por que Ele é o teu Pai? Por um simples aspecto. Ele é o teu Criador. E de acordo com João, capítulo 1, não é? Diz assim, versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. Então, entenda, nós somos filhos de Deus, adotados em Cristo Jesus, porque cremos no nome de Jesus. Jesus, ele veio gerar uma nova criação na terra. Qual é a nova criação que Jesus veio produzir na terra? A nova criação das novas criaturas, dos salvos. Os salvos na terra são a nova criação de Deus. Porque eles estavam no mundo, o espírito deles estava morto. Quando se converteram, o Espírito Santo veio habitar neles. E o primeiro milagre que o Espírito Santo faz é a regeneração. É a vivificação do espírito deles. Cada um de vocês, eu também, quando saímos do mundo e aceitamos Jesus na conversão genuína, verdadeira, entenda, nos tornamos uma nova criação. Porque o nosso espírito estava morto. O Espírito de Deus ressuscitou nosso espírito, vivificou nosso espírito. O que é que estava vivo em nós? A carne e a alma. Alma o que é? Intelecto, vontade e sentimento. Sentimento vivo. Intelecto vivo. Pensamentos vivos, vontade viva, e a carne viva. O que é que está faltando? O mais importante, quem eu sou, o Espírito. O Espírito estava morto, sem comunhão com Deus, cortado. Espírito de um filho das trevas, espírito de um filho da desobediência, espírito de um filho da ira. Uau! Então, a Bíblia diz, lá em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O que é? O tudo novo é uma nova criação. É uma nova criação. Então Jesus veio gerar uma nova criação. Aleluia. Ele passou a ser o sumo sacerdote dessa nova criação. Ele passou a ser o cabeça da igreja, composta pelos membros que são a nova criação. Você está entendendo como tudo fecha harmonicamente? Bom, o grande problema é que não existe só esse beabá, né? Ora papai e papai responde em nome de Jesus. Não ora sem usar o nome de Jesus. E para de falar em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Para com essa conversa louca. É em nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. Não cometa esses erros. É hábito, é vício.
não fuma, não cheira, mas tem um vício espiritual maligno. Abre lá em João 14. Agora nós vamos bater de frente com o problema. João 14. Amém? Versículo. Eu estou no 15. Vamos lá. Versículo 13 e 14. Diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Eu já fiz muita pesquisa sobre esse texto. E nessas pesquisas eu ouvi opiniões de todo tipo. Ouvi opiniões do tipo: Deus está aqui recomendando que nós vamos pedir no nome de Jesus, mas não está dizendo que vamos pedir a Jesus. É uma teoria respeitável. Tem uma outra teoria não muito respeitável, mas temos que tomar em consideração. A teoria, o posicionamento diz que houve um erro de tradução em que faltou o vocábulo me pedirdes. Para esse pessoal, Jesus aqui estava criando também uma possibilidade de nós pedirmos diretamente a Ele. E realmente, pela narração da terminologia, dá essa impressão de que um copista engoliu. Eu estava à tarde lendo Chaplin. Chaplin é uma enciclopédia monstro que eu tenho lá em casa até hoje, e é um autor renomado, o mundo inteiro já falecido, mas a obra dele é muito respeitada. E ele tem essa opinião, a opinião de que o copista, por um erro de visão, por alguma situação, ele engoliu o vocábulo me. Se tivesse o vocábulo, ficaria bem mais claro, né? Nós podemos pedir ao Pai, e a base bíblica está na oração do Pai Nosso, a base bíblica está em João 16, 23, e aqui abriria uma porta para nós falarmos diretamente com Jesus. Ok? Bom, eu não vou falar ex cátedra, de maneira dogmática, para exigir de vocês esse posicionamento. Mas eu vou deixar aberto para vocês pesquisarem, orarem a Deus e se convencerem, ok? Por quê? Porque a igreja hoje, de um modo geral, parte da igreja, ela aceita, com base nesse texto, e outros textos, que nós podemos ir diretamente a Jesus. Porque Jesus teria ensinado a oração do Pai Nosso, teria ensinado a oração ao Pai em João 16, não é?
tudo isso antes dele ser glorificado. É respeitável essa opinião? Eu tenho dúvida, com toda sinceridade eu tenho dúvida, tá? Mas, considerando tudo que eu falei hoje sobre o nome de Jesus, sobre a pessoa de Jesus, o posicionamento de Jesus no universo hoje, depois da ressurreição dele, nós encontramos em Atos dos Apóstolos alguns versículos que nos levam a crer que a igreja primitiva orava diretamente a Jesus. Vamos lá? Abram lá Atos dos Apóstolos, para eu não me perder aqui. Glória a Deus. Um 24. Eles tinham uma necessidade de substituir, né, no corpo diaconal o Judas Iscariotes, né? E aí eles apresentaram José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, e Matias. E eles oraram, né? Oraram. E nessa oração, nós vemos literalmente que eles se dirigiram diretamente a Jesus. Eles não se referiram ao Pai. Observe a oração. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para seu próprio lugar. Tu, Senhor. Eles estão falando com Jesus. Ok? Segundo elemento para vocês pesquisarem e estudarem. Atos capítulo 7, versículo 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Jesus atendeu? Atendeu. A Bíblia diz que ele pôs-se de pé para recebê-lo. O Pai estava ali? Estava. E ele reconhece, estava do lado de Jesus. Vamos ler a partir do versículo 55, perdão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus. Está se referindo a quem? Ao Pai. E Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Vamos ver para quem ele vai orar. Versículo 59, mais uma vez. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aleluia. Uau. Nesse tempo aqui, Jesus já estava glorificado. O centro do poder do universo não estava mais com o Pai.
ele já havia passado para Jesus. Quem estava reinando? O próprio Jesus. Eu creio assim, eu creio que a igreja primitiva tinha um discernimento sobre o nome de Jesus, a posição de Jesus, que com certeza eles oravam ao Pai como regra, mas em inúmeras ocasiões eles falavam diretamente com Jesus. Até aí eu posso chegar. O que passar daqui, Deus não pode não estar comigo. Dá para entender? Eu tenho temor de falar qualquer coisa. É você quem vai orar a Deus. É você quem vai pedir direção a Deus. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Acabou. O nome de Jesus quer dizer Deus salva. O maior milagre do universo é o milagre da salvação. Por quê? Porque através daquele milagre, uma nova criação é gerada na terra. Vivos no meio de mortos. Deus olha para o mundo como um grande cemitério. E a sua igreja, a nova criação de vivos. Por isso, cuida da tua salvação. Você está entre os vivos, em meio aos mortos. Aleluia. O nome de Jesus, Jesus nos deu procuração para falarmos com o Pai. Entende o que é procuração? Você precisa de um advogado para falar com o juiz. Você não pode ir ao juiz sem um advogado. Você tem que ter uma procuração dada a alguém, para esse alguém falar em teu nome. Para você falar com o Pai, a procuração é o nome de Jesus. O Pai, quando te ouve, você está representando Jesus. Você está falando em nome de Jesus. Essa relação é a relação vertical. Aleluia. Por isso que você não pode falar com Deus sem a procuração. O segredo, a procuração, o juiz vai dizer assim para você: você trouxe a procuração para falar por essa pessoa? Se você não trouxe, pode ir embora. Sem a procuração eu não te atendo. É assim que funciona. Entenda. Jesus nos deu uma procuração. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele fará. Aleluia. Quando nós somos representados por um advogado, e o advogado vai lá falar com o juiz, o advogado nos representa. O juiz vai falar com ele como se estivesse falando comigo e contigo. Quando você ora ao Pai, no nome de Jesus, o Pai está te ouvindo, porque você, usando o nome de Jesus, para o Pai é como se Jesus estivesse falando com ele. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu estou em ti, tu estás em mim. Capítulo 17 de João. Eu sou um contigo. Eu te peço, Senhor,
que eles sejam um conosco. Quando você usa o nome de Jesus, o Pai vai te ouvir como se ele estivesse ouvindo o próprio Jesus. Se você não usa o nome de Jesus, usa uma fórmula doida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Pai não te ouve. Não é em nome do Filho que acaba-se uma oração. Não é em nome do Espírito Santo. Não é em nome do Pai. Para com essa loucura. Tira isso da tua mente. A procuração é dada quando você usa o nome de Jesus. Jesus disse lá em Lucas 10:19: eu vos dou autoridade. O nome de Jesus não fala só do caráter dele, fala da autoridade dele. Os judeus, quando atribuíam nomes, o próprio Deus, quando atribuía-se atributos, características, qualidades, aqueles nomes estavam carregados de características do caráter de Deus. Os nomes das pessoas falam das características do caráter da pessoa. Dá para entender? Sempre foi assim. Por isso que Deus mudou o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, e assim sucessivamente. Saulo de Tarso para Paulo. Porque Deus atribuía nome que tinha a ver com o caráter que Deus ia trabalhar naquela vida. Não um nome que fosse completamente contrário ao caráter que Deus iria esculpir naquela vida. Então entenda. Não comece oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é conversa de maluco. Não acaba oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Conversa de doido. A procuração que faz o Pai te ouvir como se ele estivesse ouvindo o próprio Jesus, é você dizer: em nome de Jesus, Pai, eu venho à tua presença. Em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar uma situação para ti. Aí o Pai, que é o juiz, pode entrar. Venha, se assente, fale comigo. Agora, é possível que em algumas situações você possa ir diretamente a Jesus, ok? Principalmente situações emergenciais. A escolha ali daquele Matias ou aquele outro lá, Barsabás, né? Não era emergencial, mas mesmo assim eles iam a Jesus. Eu creio que era a compreensão que eles tinham do Senhor já glorificado. Olha o que eu vou dizer: na medida que crescer a tua compreensão de Jesus glorificado, na medida em que crescer em você a compreensão da glória do nome de Jesus, do poder desse nome, talvez tu não precise falar com o Pai, como Estevão não falou. Foi direto a Cristo. Porque Estevão tinha compreensão que o poder no universo já havia se deslocado para a cadeira do lado direito. Mas não é para sempre. É até que Jesus ponha os inimigos debaixo dos pés. E ele devolva a Deus para a glória de Deus. E a Bíblia diz que ele vai ter prazer em se submeter. Ah, que coisa. Dá uma salva de palmas para o Senhor. Eita, glória a Deus, aleluia. Fica de pé em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Parabéns porque você veio hoje. Aleluia. E eu creio que você está saindo daqui com
com um estudo abençoado para a tua vida, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, toma a vida dos teus filhos em tuas mãos nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Opera para louvor da tua glória, Senhor, na vida dos teus filhos, através dessa mensagem, Pai. Oh, meu Jesus amado, oh, meu Senhor, libera do poder do teu nome sobre a vida dos teus filhos, Pai. Libera, Senhor, libera da unção do teu Espírito, Senhor, sobre a vida dos teus filhos nessa noite. Eles podiam estar em casa vendo televisão, eles poderiam estar num restaurante, em outro lugar qualquer, um calor terrível, Pai, e eles quiseram vir para a aula, para a escola, para estudar a tua palavra. É porque eles te amam, Pai. É gesto de amor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, toma esse pequeno sacrifício que eles fizeram, Pai, em que valorizaram mais o estudo da palavra do que 1 hora ou 2 de descanso a mais, Pai. Mais do que qualquer outra coisa, eles vieram buscar o conhecimento. Em nome de Jesus, produz frutos através dessa pregação, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai da glória, produz na autoridade do teu Espírito, meu Senhor. Produz frutos, meu Pai, para a glória do nome de teu Filho Jesus, na vida de teus filhos, Pai. Sustenta a comunhão deles contigo. Aprofunda o conhecimento deles, meu Pai, na tua palavra. Dá discernimento, dá sabedoria, Pai. Em nome de Jesus Cristo, tira os cacuetes evangélicos, Pai. Tira os vícios, meu Pai. Oh, meu Deus, tira, meu Senhor, tudo aquilo que obstaculiza, meu Pai da glória, o cumprimento da verdade da tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, dá sabedoria, Pai, a cada um dos altos céus, Pai. Visita eles com sabedoria, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Libera poder do nome de Jesus. Abre portas através dessa chave poderosa. Oh, meu Pai, dessa chave mestra, Pai, que abre toda a porta, e porta que tu abre ninguém fecha, Pai. Dá bênção, Pai, abençoa teus filhos. Vira cativeiro, meu Pai. Tira a tristeza do coração de teus filhos, Senhor. Oh, Jesus, aleluia, meu Pai. Opera, Senhor. Opera para louvor da tua glória. Em nome de Jesus, enche com teu Espírito Santo. Batiza com teu Espírito, Senhor. Derrama fogo do céu, Senhor, sobre a vida dos teus filhos, sobre o lar dos teus filhos. Derrama fogo e consome tudo que não te agrada, meu Pai. Na minha vida também consome tudo que não te agrada, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, dá espírito de ousadia, espírito de intrepidez, espírito de audácia para os teus filhos. Abrirem a boca e pregar a tua palavra a tempo e fora de tempo. Que eles falem, quer ouçam ou não, Senhor. Em nome de Jesus, transforma o rosto deles em bronze, Pai. Abençoa, Senhor. Abençoa nossos dízimos e ofertas. Abençoa, Senhor, o sustento